Esse é o primeiro vídeo de planilhas deste canal. E a gente vai começar fazendo essa planilha maravilhosa que as nossas bordetes pediram para calcular preços e fazer orçamentos. Então a gente deixou o link aqui embaixo, é só vocês clicarem e eu vou mostrar para vocês o que vai aparecer. E é exatamente essa planilha que a gente vai usar aqui para mostrar como exemplo para vocês. Então é o seguinte, vai lá, abre o link, vocês vão ver um link do Google Drive, vai abrir dentro do Google Drive, nesse programa que chama Planilhas do Google. Abrindo lá, vocês vão ver exatamente essa tela. É só clicar em arquivo, fazer uma cópia. E aí vocês vão aqui dar o nome que vocês quiserem, joga no meu Drive, que é o Drive de vocês, que você tem que ter, né, uma conta no Google para conseguir acessar e mexer e salvar também. E aí vocês salvam na pasta que vocês quiserem, mas é bem importante para vocês não mexerem no arquivo geral, que é o que todo mundo vai acessar. A gente usa muito o Google Drive para fazer essas planilhas. Todos os nossos documentos estão no Google Drive e ele é bem legal, porque fica numa nuvem. Então, vocês conseguem acessar de qualquer lugar essa planilha. Se vocês estiverem viajando, não precisa nem estar no computador de vocês. É só entrar com o login e senha do Google, do Gmail, e vocês acessam essas planilhas. Então, ela é bem legal. Até se vocês tiverem sócios, no nosso caso, a gente tem muitas sócias, e a gente consegue todo mundo acessar os mesmos arquivos. E daí ele não fica, tipo, sei lá, você pode perder tudo do seu computador. A planilha estará salva. Então, a gente super indica esse Google Drive. Esse programa deles, que se chama Planilhas, ele é como se fosse o Excel. Então, você nem precisa ter o programa no seu computador. Você pode usar o do Google gratuitamente. Então, para começar, eu queria falar que assim, os valores que a gente vai colocar aqui são exemplos. Se você não souber ainda quanto você cobra pelas horas de trabalho, pelas suas horas de criação, negociação, que a gente vai colocar, que é um dos exemplos que a gente vai colocar aqui, você tem que chegar nesse valor. E a gente tem um vídeo para isso. Só clicar aqui que você chega lá para você descobrir quanto vale a sua hora de trabalho. A gente vai ter que colocar todos os itens que compõem esse bordado. Eu já coloquei aqui essa lista, cada uma dessas linhas é um item. Então eu vou mostrar para vocês aqui o tecido, linhas, bastidor. Horas de criação e negociação é muito importante, porque é uma coisa que a gente normalmente esquece. Porque o bordado não é só feito das horas que a gente passa bordando. A gente tem o tempo que a gente passou no WhatsApp conversando com o cliente, que ele passou o pedido dele de que ele quer naquele bordado. Como é que chama isso no caso? O briefing. Também tem o tempo que você passa pesquisando, sei lá, imagens que você vai se inspirar para fazer aquele bordado. Então, esse tempo tem que ser cobrado. Você tem que ser pago pelo tempo que você gastou pensando naquele produto. Você está trabalhando. Exatamente, porque esse tempo é o tempo do seu trabalho. Além desse tempo, a gente tem o tempo de bordado, que é o que você passa efetivamente bordando, ou então passando risco. Normalmente, eu calculo passar o risco nesse tempo aqui, de tempo de bordado. Embalagem, que você vai mandar, sei lá, se você for mandar pelo correio, no nosso exemplo sim, a gente vai mandar pelo correio, então tem que ter o custo da embalagem, não só a embalagem que você vai colocar bonitinha, mas também a caixa que você vai colocar para enviar pelos correios. O frete dos correios tem que estar incluso e a porcentagem de lucro, que é um valor também que não pode ser esquecido jamais, porque além de você pagar os materiais desse bordado, você pagar as suas horas de trabalho, as suas horas de negociação, o tempo que você gastou fazendo ele, criando e negociando, você tem que ter uma margem que é para a sua empresa crescer e para o seu negócio ir para frente. Essa porcentagem de lucro, ela vai te ajudar, por exemplo, a você investir na sua empresa. Você pode, com esse valor que você vai ganhar a mais, que é essa porcentagem de lucro, você pode investir, por exemplo, em cursos para você aprender novas técnicas e fazer bordados diferentes daqui para frente. Ou então você pode investir em materiais, em estrutura da sua empresa mesmo. Você pode, sei lá, querer comprar um computador novo para pesquisar ou um celular para fazer suas fotos. Esse dinheiro vai sair da porcentagem de lucro, que é o valor que você vai poder reinvestir no seu negócio. Então, ela é bem importante. Isso também é bem particular. Você vai ter que descobrir esse número aí na sua casa, fazendo as suas contas, vendo a sua realidade e o seu custo de vida mesmo. Essa porcentagem de lucro pode mudar dependendo do cliente. Se você costuma fazer bordados para pessoas físicas, que é, sei lá, sua amiga encomenda um bordado com você. Normalmente, esse valor não vai dar para cobrar um valor super alto. Mas se você estiver fazendo um bordado para uma empresa, você pode crescer essa porcentagem de lucro, porque uma empresa tem mais dinheiro do que uma pessoa física. Você pode ir mudando essa porcentagem de lucro conforme o projeto. Então vamos começar. Na primeira linha eu tenho o tecido, eu vou colocar aqui o valor do tecido. Aqui eu já coloquei um valor em real. Então é só você clicar aqui no número que você quer. Eu, por exemplo, vou colocar R$5 de tecido. Eu só coloquei o 5 e o Enter. Ele vai direto para
pro campo abaixo. Linhas, quanto que eu tô gastando de linhas? Linhas é bem legal a gente saber que se você comprar uma linha especial, sei lá, uma linha metalizada, que é uma linha mais cara, só para fazer esse bordado, você não sabe se você vai usar ela depois ou não. Então você tem que cobrar pela linha inteira. Mesmo se forem umas meadas que você já tem na sua casa, que você já usa, não precisa fazer a metragem dela para ver quanto você gastou, porque aí é muito difícil, né, de calcular isso, quanto você vai gastar de linha no bordado. Então a gente joga meio que por cima, sei lá, usei 5 cores, cada meada custa R$2, eu vou por R$10 de linha. Bastidor, coloca aí o valor que você gastou, não vai colocar o valor do seu bastidor. Se você usar um bastidor de regulagem, você não precisa colocar ele, porque ele é seu instrumento de trabalho. Mas se você comprar um bastidor para colocar esse bordado, um bastidor sem regulagem, por exemplo, você coloca o custo desse bastidor. Vou colocar aqui R$20. Hora de criação e negociação é aquela hora que eu falei que cada um tem que encontrar a sua. Eu vou colocar uma formulinha para vocês calcularem isso. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu vou falar que custa R$20 a minha hora de criação e negociação. Para chegar no... Eu gastei 5 horas entre pesquisar o bordado, conversar com o cliente, chegar no briefing perfeito para conseguir começar o meu trabalho. Então aqui eu vou colocar uma formulinha para vocês conseguirem calcular diretamente aqui na planilha o valor total das horas trabalhadas. Então eu vou colocar igual a 20, que é o que eu falei que é o exemplo, 20 é o valor da minha hora de trabalho, só que eu não gastei 1 hora, eu gastei 5 horas. Então eu vou colocar vezes, que é asterisco aqui nesse programa, ele multiplica, vezes 5 horas. E aí dá Enter. Então ele vai calcular aqui para você que o total de horas deu R$100. Aí, se vocês quiserem trocar esse número de horas em outro bordado, é só você mudar esse número aqui. No próximo bordado, você pode gastar 3 horas, porque você já sabe fazer melhor, você já consegue convencer o cliente mais rápido. Então, você vai lá e coloca 3. Então, 20 vezes 3, ele já vai somar 60. Então, essas fórmulas são muito boas para isso. Horas de bordado. Vou fingir que a minha hora de bordado custa R$20, então. Então, a fórmula é bem parecida. Na verdade, é a mesma. Coloca aqui R$20 vezes as horas que você gastou bordando aquele trabalho. Então, vamos supor que eu gastei 10 horas fazendo esse bordado. R$200 de horas de bordado. Embalagem, vou colocar aqui R$8 de embalagem, R$20 de frete de correios. E aí a porcentagem de lucro, também a gente vai usar uma formulinha para chegar nesse valor total. Porque o lucro, a gente vai usar uma porcentagem em cima do custo do bordado. Então, por exemplo, no meu exemplo aqui, eu vou falar que eu quero 20% em cima do custo desse bordado. Então, assim, quanto mais alto for o custo do bordado, mais alto vai ser o lucro também. Porque ele é referente àquele projeto, àquele bordado, àquele produto. Então, aqui eu vou usar essa fórmula, que é... Aqui eu vou ter que somar o custo do meu bordado, que são todas essas linhas aqui, todos esses campos. Então, eu vou falar igual a soma, abro um parênteses, clico aqui no último custo, que é o do frete dos correios, no caso, clico em Shift, segura a tecla Shift e clico lá no primeiro, que é o tecido. Dessa forma, ele vai selecionar todos esses custos aqui. E vou fechar o parênteses. E agora eu quero fazer vezes 20%, que é o que eu considero que é um lucro bom para minha empresa. Então, eu vou colocar asterisco, que multiplica 20%, e dou Enter. Aqui ele já soma para mim e já faz esse cálculo de quanto que é 20% em cima do custo desse projeto, desse bordado, que é R$ 64,60 nesse caso. Agora, é só a gente ver o resultado final, que já está somando aqui, que é 387,60 nesse meu exemplo. Esse quadradinho aqui de valor do total, ele já está somando, mas se vocês quiserem aprender, é o seguinte, eu vou colocar igual a soma, abro parênteses, clico no último item aqui, que é o lucro, seguro a tecla Shift e clico lá no primeiro, que é o tecido. Vai selecionar tudo e dá Enter, que ele vai somar, fazer a soma de tudo. Todo o seu custo, suas horas e o seu lucro. E aqui a gente chega no resultado que a gente quer, que é o valor que eu vou passar para o meu cliente. Então, comenta aqui embaixo se você tinha medo de planilha e agora você não tem mais. Mas não vai embora não, que agora eu vou ensinar vocês a como criar um histórico de orçamentos, que é muito importante. Às vezes você quer lembrar quanto você cobrou num bordado que você fez há 2 meses atrás e você vai ter esse registro nesse mesmo arquivo. Então, é legal ter esse histórico para você comparando. Você pode ir aumentando suas horas de trabalho conforme você tem mais experiência, aumentando sua porcentagem de lucro, porque de repente você vê que aquele lucro que você colocou ali no começo não está girando, sabe? Sua empresa não está crescendo. Então, você vai comparando e aumentando, experimentando mesmo e crescendo esses números, que é essa ideia, gente, ganhar cada vez mais dinheiro.
Então, vamos lá. Eu vou criar uma outra planilha nesse mesmo arquivo para, de repente, fazer um outro orçamento para um outro cliente. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima dessa abinha e vou colocar duplicar. Dessa forma, ela vai copiar exatamente a mesma planilha do ladinho, numa aba do lado. E aqui você pode clicar 2 vezes em cima e dar o nome que você quiser. Eu vou pôr bordados 1, bem óbvio. Só que assim, de repente, esse bordado, você não vai mandar por correio, porque é seu vizinho que encomendou com você. Então, eu não preciso calcular o frete do correio. Você pode ou deixar zerado. Aqui, por exemplo, eu vou zerar tudo, né? Porque é um novo orçamento. Então, se eu quiser simplesmente tirar esse frete do correio, o que eu faço? Eu clico aqui no número 8, que é a linha do correio, vou clicar com direito e vou excluir uma linha. Aí eu tirei. Não precisa entrar essa linha porque eu não vou ter o correio. E também não vou ter a embalagem, eu vou ter. Porque eu não vou ter o correio. Mas, de repente, eu lembrei que eu tenho que pôr uma moldura. Esse daqui, ela não quer só um bastidor. Eu vou ter que colocar esse bastidor dentro de uma moldura. Então, eu vou ter que incluir uma linha para moldura. Eu vou clicar aqui. Eu vou querer que essa linha entre embalagem e entre o lucro. Então, eu vou clicar com a direita de novo, vou inserir uma abaixo e vou criar uma nova linha. Então, eu vou inserir aqui e vou colocar que é um gasto com moldura que eu vou ter. E aqui eu posso simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V no valor. Aí é sempre importante vocês conferirem se o total aqui está somando todas essas linhas. Aqui ele copiou direitinho, vocês podem ver aqui a fórmula, que é a soma da linha B2 até a linha B9. Então, tá somando aqui do tecido até o lucro. Então, tá tudo certo, ele manteve a fórmula. Às vezes ele pode acontecer de perder, mas é sempre bom, por isso é sempre bom dar aquela conferida. Aqui no meu caso, eu chamei cada uma dessas abas, esses orçamentos, de bordados e bordados 1, mas é legal vocês organizarem melhor isso, colocar o nome do cliente, colocar a data, para você também ter esse comparativo, porque, sei lá, eu fiz em julho do ano passado, em julho de 2009, pensar na inflação, né, gente? Vamos pensar em tudo que mudou, não virou, então, preços diferentes. Então, você tem, além do histórico, você sabe quando foi feito aquilo. É bem importante também comparar em um ano o que aconteceu, quanto você cresceu, quanto você pode cobrar, comparando as datas também. Agora vocês me dizem se eu mereço ou não um like depois desse vídeo de planilhas. Se vocês quiserem mais planilhas, escreve aqui embaixo que a gente faz. Mas fala do que, né, gente? Que tem planilha pra tudo nessa vida. E um beijo, até a próxima!